Oi, pessoal, tudo bem? Estamos mais um podcast Inclusões da Questão. Prazer, eu sou a Fer. Muito obrigado pelos feedbacks positivos. Aproveitem e já dá aquele like no canal. Já estamos chegando a quase 1.000 inscritos. Então, naquela força para a gente levar cada vez mais inclusão, conhecimento para você. Muito obrigado de todo o coração, tá? E fique com a gente que hoje tem um assunto, ó, incrível. Pode saber o que é NRI, a lei? Então você vai saber, porque inclusão é conhecimento, né? Então, vamos lá, vem com a gente, tamo junto. E para gostar esse bate-papo maravilhoso, hoje que eu acho que é muito pertinente a esse assunto que a gente vai conversar. Vou falar uma poesia hoje, uma minha, do Paulo Leminski. Vazio agudo, ando meio cheio de tudo. Vazio agudo, ando meio cheio de tudo. Porque no meio de tanta informação, a gente se sente cheio, mas por vezes muito sozinho. Muito bom. Né? Então, pra pensar aí, tá? Mas antes de mais nada, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, que sem eles eu não estaria aqui trabalhando com dignidade e levando conhecimento e informação para você. Obrigado a todos, um grande beijo e tamo junto. Obrigado por acreditar no nosso trabalho, que a gente já vai fazer 2 anos. Eu tô aqui com certeza por causa de vocês, porque vocês acreditam nessa marca. Obrigado, valeu por tudo. Um grande beijo a todos. E aí, a Dani faz seu agudo, ando mexendo de tudo nesse meio. Então, de tecnologia, né, Dani? É assim que a gente sente. Fala aí, Dani, se apresenta, por favor. Boa tarde, minha querida. Boa tarde, Fer. Muito obrigado pela oportunidade. Você não faz ideia da minha felicidade em poder estar aqui falando de um tema tão importante, tão pertinente, tão delicado e tão não cuidado na nossa sociedade, que é a inclusão. Eu sou psicóloga de formação, estou formada há mais de 20 anos. A minha formação inicial é clínica, mas eu divido a minha rotina com clínica e com psicologia organizacional. Pô, E legal. eu estou dentro das empresas fazendo um trabalho organizacional estratégico e trabalhando diretamente com inclusão, com colocação de colaboradores, com formação, com capacitação, para que a gente possa fazer o ambiente de trabalho cada vez mais produtivo e não tem forma de ser produtivo que não seja através da saúde mental. Com certeza. E o nosso podcast está justamente para isso, para trazer esse rico conhecimento que você vai trazer para a gente hoje. Com certeza. Obrigado, Dani, pelo teu trabalho, porque eu sei que é um trabalho diferenciado. Quando eu chamei, eu falei, não, eu vou trazer ela aqui porque ela tem muito para falar no nosso podcast. E o que é, Dani, a NR1? A NR1, e a hora que a gente fala a gente vê que ela não é nova, ela é a primeira. Ela foi atualizada em agosto de 2024 e ela é uma norma regulamentadora que fala das questões de trabalho, mas que foi acrescida a ela os aspectos psicossociais. Eu vou explicar de uma outra forma. A NR17, ela surgiu há cerca de 15 anos e ela fala da ergonomia. Lá atrás, a gente precisou fazer um trabalho muito maciço e pesado para dar condições de trabalho estruturais às pessoas. Foi quando trocou as cadeiras, aqueles banquinhos velhos e destruído por cadeira ergonômica, colocou apoio para o pé, colocou o leitor de código de barra, porque as pessoas se afastavam de ler, de movimento repetitivo, iluminação adequada, ventilação adequada, e a gente deu, através da NR17, condições estruturais para que as pessoas pudessem trabalhar. Sim. A NR1 vem para dar condição psicossocial para que as pessoas possam trabalhar. Puxa, que maravilha. Então, a gente trabalha na NR1 todas as questões que estão ligadas, e eu entendo que ela vem alinhavando assédio moral, assédio sexual. Tudo isso junto? Que tudo legal. Isso junto, porque fala da forma de cobrar
com respeito, de se relacionar com respeito, ela está ligada diretamente aos relacionamentos interpessoais que acontecem na empresa. Puxa, que legal. Que legal, porque sabe o que eu fico pensando aqui? Porque às vezes você tá num cargo, mas não é o seu cargo. A pessoa vai jogando trabalho em cima de trabalho, mas não é aquela a sua função. Mas você, como funcionário, com medo de mandar embora, você acaba fazendo aquela função. E aquele funcionário acaba se sente sobrecarregado. Ainda tem muito isso, né, Dani? Por isso que a NR1 é tão importante, né? Eu dei boas-vindas à NR1 porque ela vai fazer com que as pessoas possam ter saúde mental, possam se sentir incluídas, pertencentes, respeitadas. E isso acontece porque a gente vai poder capacitar líderes, capacitar a equipe, explicar que a forma de cobrar tem uma forma certa de cobrar, tem uma forma certa de passar trabalhos, responsabilidades, e inclusive de entender qual é a função de cada um. E a NR1, se você não estiver apto, você é multado? Como é que a gente qualifica se ela já está seguindo as normas? É assim. Se não está... A data prevista inicialmente, de início dela, seria agora dia 26 de maio de 2025. O que se entendeu? Que tem muita coisa para ser organizada e feita. E com o intuito de boa-fé e positivo de fazer com que tudo fique melhor para todo mundo, eles entenderam que vai ficar por 1 ano em caráter educativo. Então, ela só passa a vigorar como lei sujeita à fiscalização e à punição a partir de maio de 2026. Tá. A minha orientação e sugestão que as empresas já comecem a se organizar imediatamente, porque 1 ano passa muito rápido. Passa muito rápido. E a gente precisa aprender a trabalhar dessa forma, que é formando líderes para saber como... tem muitas empresas que já são assim? Eu entendo que sim. Mas tem muitas situações que são inconscientes de preconceito, de intolerância, de forma de se relacionar, e que a gente vai ter tempo para poder educar profissionalmente as pessoas que de boa fé estão bem intencionadas, mas se atrapalham na hora de fazer a gestão. Porque não adianta nada, né, Dani? Fazer tudo em última hora. É aquele regime brasileiro de deixar pra última hora, e na última hora eu me adapto. Não é assim, né, Dani? Na última hora não sai. Não sai. Não sai. E aí, o que é o gerenciamento de risco ocupacional, Dani? O GRO? O próprio, dentro da saúde mental, o ocupacional, quem deve fazer parte disso? Da saúde mental, é para todo mundo? É assim, todas as empresas, a partir de 1 funcionário, precisam ter as questões que são ligadas ao gerenciamento de risco psicossocial implantados. Nossa, mas isso vai me inviabilizar? Não, você não precisa contratar, você precisa prestar o serviço. Você precisa ter isso sendo aplicado na sua empresa. E aí vão ter profissionais que vão lá para poder orientar, para poder capacitar, para poder dar treinamento. Mas eu já faço isso. Então, como é que a gente tem que fazer nas empresas a partir de agora? Documentar. A gente precisa pegar, eu vou fazer um treinamento, então dei o treinamento disso. Eu vou fazer uma capacitação, dei a capacitação disso. Orientei as pessoas. E aí a gente consegue fazer esse gerenciamento de risco de uma forma, e aí são 3 níveis, né? Nível 1, que é o preventivo, então a gente capacita as pessoas para evitar que as situações aconteçam. Nível 2, que é um nível pequeno, porque a gente já vê que algo pode acontecer e já evita imediatamente. E o nível 3, que é quando já teve a situação ocorrida e a gente vai para ratificar aquilo, para resolver e para agir de uma forma que evite que aconteça com outras pessoas. Quem está assistindo a gente de empresas, assim, igual a gente no nosso podcast, de empresas que contribuem para o podcast, como é que a gente faz para chamar essas pessoas? Vocês são os psicólogos, como é que a gente faz para
adequar isso nas empresas, Dani? As empresas que já têm RH, eu entendo que o pessoal está se informando, é um trabalho que é conjunto com a medicina do trabalho, com o legal. técnico de segurança ou engenheiro do trabalho, com o RH, com o departamento pessoal. Então, é um trabalho para empresas maiores, que será desenvolvido de forma coletiva entre essas frentes, e nas empresas menores, com um prestador de serviço de medicina do trabalho, com um consultor que vai lá para poder capacitar, treinar. Ou, não, eu não tenho nem demanda para isso. Então, é poder orientar o seu líder ou a sua equipe do treinamento que ele tem que fazer e de como é que se trabalha. Eu tenho uma pergunta, mas eu acho que, como é para todo mundo, existe a diferença de quem é CLT e de quem é TJ na NR1? Então, vão ser muitas perguntas que vão ter que ser pensadas sobre. Eu vou tentar te responder de uma outra forma. Independente do vínculo profissional que você tenha, é ideal que você haja da mesma forma e que seja uma forma respeitosa com todos. Né? Aí, na prática tem um jeito que parece simplista, mas eu acho que ajuda muito a pensar, que é o seguinte: a gente não tem que encostar em ninguém, não tem que ter contato físico, seja com par, seja com superior, seja com subordinado. A gente não tem que nunca encostar em ninguém. E a gente não tem que chamar por apelido, a gente não tem que ter palavras chulas, a gente não tem que tratar de assuntos que não sejam profissionais. Perfeito. E aí fica fácil da gente não incorrer em riscos. Porque assim não deve chamar nada, né, Dani? Nossa, demora muito para aprender e evitar? Não. É só a gente não ter contato físico, não tem que tocar no corpo de ninguém, não tem que pôr apelido, não tem que ter xingamento, não tem que ter palavras chulas e nem abusar do cargo. Não, mas é que eu tenho que cobrar. A gente cobra com respeito, a gente cobra com limite e dá tudo certo. Como contribuir com uma mudança mais profunda na formação das empresas, enxergando a saúde, a prevenção e o cuidado com o colaborador? Como é que a gente faz esse cuidado com o colaborador, Dani? Eu acho que o nosso ponto de partida nesse momento, se a gente pensar sobre a faceta da NR1, é formar liderança. O líder vai estar no centro dessa situação. Perfeito, Dani. E talvez para formar liderança é poder orientá-los de que não tem lugar para julgamento, tem lugar para compreensão do que foi feito. Partir do princípio da boa-fé, de orientar, de explicar, de treinar, de capacitar. Porque assim, o que é bom para mim, às vezes eu estou passando por uma dor que o outro não sabe. Então, se você não sabe falar, olha, você não está muito bem, o que está acontecendo? Eu vi que o teu rendimento caiu, ou você está triste, aconteceu alguma coisa. Eu acho que pode ter esse contato com o colaborador, não pode, Dani? Sem dúvida, sem dúvida. A gente, quando está com a turma, está com a equipe, já está acostumado com ela, a gente sabe pelo bom dia se a pessoa está bem ou não. Com certeza. A gente sabe pelo jeito de andar se a pessoa está com um problema ou não. Então, a gente tem que estabelecer esse relacionamento. É para ser assistencial de jeito nenhum. Não. É para que a gente possa ter relacionamento no sentido de comunicação clara, de comunicação assertiva. E como é que tem inclusão no meio disso do teu trabalho, da NR1? Como é que a gente faz para isso acontecer de uma forma legal também, Dani? Porque hoje a gente lida com um público diverso. As pessoas são diversas, né? E no trabalho também, as pessoas são diversas. E quando chega alguém com deficiência, como é que seria a melhor forma de fazer isso, Dani? Eu acho que tem várias formas da gente elaborar essa resposta, mas eu vou percorrer essa resposta pelo caminho da cultura organizacional. Eu acho que se está claro na empresa quais são os valores dela, qual é a missão dela, qual é a visão dela, ela tem esse acolhimento, essa inclusão, essa capacidade de poder lidar com a diversidade, com a leitura do quanto todos somos únicos. Ninguém é igual a ninguém. Cada ser humano é um universo. E cada ser humano é um universo. E cada pessoa
na sua diversidade, porque a gente não pode generalizar ou massificar, se ela tem espaço dentro das regras da empresa para poder trazer a originalidade dela, a espontaneidade dela, a empresa se torna muito mais produtiva, criativa e inovadora. Com certeza. E se isso é feito de forma prática na empresa, é tão bom, é tão rico para todo mundo. Porque dá Todo qualidade. mundo. Porque o profissional tá ali, vai fazer bem feito, a empresa vai crescer, porque tem ele ali. Então todo mundo ajuda todo mundo, né, Dani? Eu acho que a NR1, ela formaliza essa questão de poder trabalhar com diversidade e inclusão. Porque você tira a pessoa do lugar de fazer o mínimo necessário para poder fazer o melhor possível. Uhum. Você desinflama a pessoa das questões emocionais porque ela não tem que se podar de quem ela é e de como ela pensa. Ela tem um lugar seguro para expor o pensamento dela, para poder participar ativamente da construção do que quer que seja. Ô, Dani, E aí não tem, perdão, Fer, mas aí não tem limitação e não tem diferença, porque a gente se vincula pela competência de cada um e não pela limitação de cada um. Não vê a deficiência, chega o potencial de cada um. É isso. É isso. Eu acho que essa é a diferença. Perfeito. E é isso que eu mais quero que as empresas façam, né? Eu acho que isso é o mais importante. Hoje, Dani, você trabalhando no meio das empresas, de organização, as empresas hoje estão incluindo mais? Ou tem empresas que levam muito multa porque ainda não quer incluir, ou acabam dando uma desculpa? Como é que tá isso no meio hoje, né? Eu acho que é uma questão um pouco complexa, porque do jeito que falta funcionar, falta gente para trabalhar. Falta gente para trabalhar. Falta matéria-prima. Independente de qual seja o cargo, a vaga, o segmento de negócio, falta gente. Aí a gente tem um outro ponto que é o receio das pessoas até então, e me parece que houve uma atualização de que agora as pessoas com deficiência não perdem o LOAS. Antes, você perdia. E aí a família ficava muito preocupada. Nossa, mas a gente tem a garantia dessa receita. E aí vai trabalhar, a gente fica sem. Eu acho que eu não estou enganada e agora passa a receber parte do LOAS se você começa a trabalhar. E aí, se você perdeu o trabalho por algum motivo, você adiciona e ele volta. Ele volta. E isso encoraja mais as pessoas a se disponibilizarem para o mercado de trabalho. Aí, então, essa é uma parte. A outra parte é o quanto as empresas têm essa capacidade de entender que ela não vai conversar com a deficiência da pessoa, mas sim com a competência da pessoa. Dani, obrigado. Então, eu emprego pessoas com deficiência e aí eu tinha problema, por exemplo, no almoxarifado, ninguém conseguia contar certo e sempre errado, porque eu precisava mandar uma coisa contada direitinho. E aí eu tenho um mocinho lá que é uma pérola e que é do espectro autista, de suporte, não sei se 2 ou 3, e eu nunca mais tive problema com a contagem, com a separação. Porque ele faz certinho. Porque ele conta direitinho. Então, é a gente poder ver aonde a pessoa vai ficar à vontade e vai ver a importância dela. O quanto esse moço colabora para que o trabalho não se atrase, para que não tenha retrabalho, para que as coisas saiam dentro do prazo determinado. Puxa, ele Dani. é uma joia no setor. Poxa, Dani, isso me deixa... Estou dando exemplo de um, mas são com todos os que a gente consegue olhar e falar aonde essa pessoa consegue se realizar. E se você puder conversar com alguma pessoa com deficiência que deve aqui dar o depoimento e a empresa liberar, acho que seria um ótimo case de sucesso pra gente mostrar que dá certo, entendeu? Muito bom. Acho que é muito bom isso. Muito bom, vamos combinar. É muito bom isso. Porque tem que mostrar que dá certo. E dá se tem espaço dos dois lados para pensar diferente, sabe? Eu não acho que essas coisas complexas tenham uma solução simples. Não. Eu acho que a gente precisa ver que tem um monte de variáveis. Quando tudo se organiza e é à disposição de quem está contratando de olhar para aquela pessoa e falar assim, aonde essa pessoa vai se realizar e vai ter o melhor desempenho para que ela se sinta bem e de fato pertencente ao resultado.
e a pessoa se disponibilizar a aprender, a sair da zona de conforto. Todo mundo tem que sair da zona de conforto. Todo mundo. Né? E todo mundo cresce com isso. Todo mundo cresce com isso. E isso não é romantismo, isso é real. Eu Isso é vivo real. isso nas empresas. E vocês perguntam, então, onde você se sentiria melhor para trabalhar? Ou vocês fazem através do papel, do coisa? Como é que hoje está essa Fer, avaliação? É assim, normalmente quando eu recebo o currículo, vem com o CID, né? Vem já com a questão da limitação da pessoa. E aí eu já consigo pensar, e as empresas são todas, as que eu atendo e trabalho, são todas já adaptadas com a questão da acessibilidade. Então eu consigo pensar que setor talvez essa pessoa possa ter mais familiaridade e se encontre com mais facilidade no desempenho do trabalho. Agora, teve uma vez uma senhora para mim, ela era coordenadora de uma empresa que terceirizava serviço de limpeza para os hospitais, para todos de Rio Preto. Era um trabalho muito difícil achar gente para ela. E ela virou para mim e falou assim, Daniela, você pode me chamar de louca, mas só de eu ver o jeito que a moça segura a vassoura, eu já sei se vai dar certo ou não. E eu tô te contando isso, lembrei disso agora, para dizer para você o seguinte, que faz mais de 25 anos que eu entrevisto pessoas. Nossa, Na hora que... Porque eu recebo o currículo, vejo e falo, agora eu quero conversar. O currículo ele tem que ser o primeiro passo, mas ele não é definidor. Não, ele não é definitivo. A questão acontece na conversa. Não é nem na entrevista, é na conversa. É na conversa. É uma entrevista, é uma boa conversa. E a gente vai bater papo, e aí eu vou olhar para a pessoa e vou... Olha, o que você acha disso? E aí a gente vai conversando até achar uma vaga, se tiver naquele momento, se não em seguida, ou em qual empresa, eu trabalho para várias, a gente consegue fazer com que a pessoa veja que ela é muito além do que a deficiência dela. Ai, que lindo. E é verdade. Que lindo. E quais são os próximos desafios? Ainda você fala, isso aqui é um desafio que a gente ainda precisa vencer. Eu acho que a gente está num mundo atual de pessoas imediatistas, ansiosas, que não refletem e muitas vezes intolerantes e que estão criando pessoas em bolhas. Sim. Eu acho que o nosso desafio é poder provocar o ser humano para ter um pouco mais de gentileza, de compreensão. Porque a gente faz isso, eu consigo fazer isso e me responsabilizo por isso nas empresas que eu estou. Mas a gente sabe que o mundo aí fora está um pouco hostil. Está muito caos. Tá legal. Então, é poder fazer com que essas pessoas tenham um pouco mais de humanidade no coração e vejam além da bolha que elas se propõem a viver. Pois é, foi isso que a gente conversou outro dia no WhatsApp, que eu troco sempre, pessoal, uma ideia antes do entrevistado. E eu e a Dani estava conversando, onde é que chega a loucura ou não do ser humano, se é que eu posso, eu sou leiga no assunto, a Dani tem que falar isso melhor do que eu. Onde é que chega a loucura do ser humano naquela série adolescente? Sim. Né? Que a gente vai falar um pouco, quem não assistiu a série, fala a verdade, eu não curti, porque eu falo até onde chega. Então eu queria que você falasse, até onde vai, o que é normal... Como é que você aborda tudo isso, Dani? Para quem não assistiu, eu acho que é uma série, tem algumas séries que uma vez só não adianta. A gente tem que assistir duas, né? Às vezes um episódio, outro, mais de uma vez, para que a gente possa entender alguma coisa, porque provoca tanto a gente algumas coisas e impacta que a gente olha e eu preciso ver isso de novo, eu preciso entender, digerir melhor isso, né? E eu acho que essa série, ela nos provoca de uma forma que isso poderia acontecer com qualquer família, o que aconteceu com a família deles. Tanto na cultura dos Estados Unidos quanto aqui, Dani. Em qualquer família, em qualquer família. E assim, não tem culpado. Uma mãe que tentou fazer o melhor possível, um pai que tentou fazer o melhor possível, um filho
que talvez não tenha, nessa situação cruel da adolescência, tenha se visto oprimido pela crueldade dos adolescentes. Do bullying, que lá tem o bullying. E não estou aliviando para ninguém, só estou dizendo que todo mundo é vítima. Sim. É vítima de muita tela, é vítima de ausência de relacionamento, é vítima de ausência de generosidade, de compreensão do outro. Então, eu acho que quando as escolas, por exemplo, tiram o celular da escola, nossa, eu fico muito feliz, porque essas crianças precisam olhar para o outro. Pois é. Essas crianças precisam gastar energia, né? A tela é bom na medida certa, nada em excesso é bom, né? E talvez essa série Adolescência venha mostrar a fragilidade do ser humano e talvez, né, ela mostra muita coisa, mas talvez o quanto tem uma geração não preparada para lidar com a frustração. É isso. Porque o menino não soube se frustrar. Do jeito que vários adolescentes não se frustram. Não se frustram. Não sabem lidar com a frustração, que faz parte do crescimento e do amadurecimento. Quer perder, ganhar, quer se frustrar, quer ir mal na prova, que é perder um amigo porque o amigo não quer ser amigo dele, e várias coisas. E tá tudo bem. É pra tá tudo bem, mas eles não sabem lidar com a frustração. Porque a tela fica muito aqui, a tela só dá aquilo que consome. Quando você falou lá no teu vídeo do algoritmo, então o algoritmo vai te jogando coisas que você não escrever e aí sacia os jogos, né? E aí acaba não gostando e fica ali, ó. Fica ali. Saiu o livro, né? Geração Ansiosa. Pois é, né? Eu não tive tempo ainda, mas tá na minha lista. Então, e aí a gente tem que trabalhar isso. E a questão do baby born? Que eu acho que não sei se até onde isso é uma coisa para ser viralizada, pegar o neném e levar ele para o hospital. Não sei até que ponto isso foi feito para viralizar. Mas até onde vai chegar isso tudo por causa da tecnologia, disso tudo? A gente pode colocar que são adultos também que... Não, uma coisa é brincar de boneca e ter uma boneca legal. Outra coisa é humanizar o boneco. E tratar nesse limite assustador de levar ao médico, de exigir coisas como se fosse humano mesmo, né? É muito assustador porque demonstra o quanto as pessoas, agora adultos, também têm dificuldade em lidar com frustração. Então, eu acho que é uma questão muito complexa, muito delicada, mas que aponta para nós uma crise de valores e de despreparo para lidar com desejo e recuso. Olha, eu quero ser mãe, por algum motivo eu não dei conta, eu quero ser pai, porque tem pais envolvidos, não é só mãe. São adultos que estão se realizando com uma boneca, mas é tão delicado, porque, mas qual é o problema? Porque coleciona... Uma coisa é colecionar carrinho, outra coisa é humanizar um boneco e tratar o boneco dessa forma. É tudo o excesso. A questão não é ter ou não, é o excesso. A gente numa época, né, Dani, que é 880, né? Então, é essa calibração aí que talvez tenha passado e fica essa coisa de que não pode falar. A gente fica policiando o que fala, né? Porque qualquer coisa pode polemizar, as pessoas não estão com espaço, estão intolerantes a discutir questões. Então, é muito frágil mesmo. E cada um carrega a sua verdade e acha que aquela verdade é absoluta e falar que não existe verdade absoluta, né, Dani? É uma pena. Porque quanto mais a gente se propõe discutir é conversar sério sobre um assunto, não é brigar. Então, quando a gente tem um compromisso de discutir, a gente amplia as nossas fronteiras emocionais, intelectuais, pessoais, porque a gente vê que pode ter outros pontos de vista também verdadeiros e legítimos além do nosso. Você já lidou com conflito nas empresas, Dani? Já teve que fazer essa mediação? Mas é o que eu mais faço.
E aí, na regra do seguinte, não precisa ter duas pessoas para ter conflito. Basta ter expectativa do outro. Só de eu ver que já vai ter um outro, eu já estou brigando sozinha. Então, muitas vezes, o que eu oriento as pessoas e tento fazer com que elas se organizem é o seguinte: não precisa aceitar convite para briga. Não precisa aceitar convite. A gente nega convite para passear, para tomar sorvete. Por que a gente tem que aceitar convite para brigar? Entendi que aquela pessoa acorda com vontade de brigar, né? Hoje eu vou levantar. A gente não tem que aceitar o convite. Ela pode brigar sozinha. Tem gente que briga sozinha, depois faz as pazes sozinha e vida segue para todo mundo. Adorei, né? Adorei. É verdade. Deixa brigando sozinho. Então, ó, se acalma e depois a gente conversa. Ai, que legal. E como é que ele traz esse ambiente tão bacana para a empresa ficar harmoniosa? Porque cada um é de um jeito. E aí talvez eu vá fazer uma outra analogia. A gente estava falando do jiu-jitsu agora há pouco. Que é assim, quando a gente vai para a academia, para uma atividade, a gente vai para ganhar músculo, né? Para suportar mais as coisas. Mas se eu quero ganhar músculo, não adianta eu ir uma vez só. Eu tenho que ter uma constância, um treino, uma cadência. Não é de um dia para o outro. Trabalho também é treino, né, Dani? Você gosta do trabalho, você gosta do trabalho também é treino, né, Dani? É isso. Nada é mágico, pessoal, nada é mágico. Então, eu acho que o nosso trabalho enquanto gestor de pessoas ou líder é ajudar a turma a ganhar musculatura, a lidar com situações de estresse, de conflito, de divergência, porque vão acontecer. Tá todo mundo vivo, a coisa é orgânica, vão acontecer situações de divergência. E aí é como a gente vai lidar com elas. E quanto mais a gente ajuda a turma a desenvolver essa musculatura, que é saber se relacionar na hora da dificuldade, melhor a gente cumpriu com o nosso papel. Aí aprende a tolerar, aprende a ajudar o outro, aprende a... Ao invés de achar culpado, estender a mão e falar, vamos resolver, vamos achar a solução. Porque a gente não faz duas coisas ao mesmo tempo, a gente faz uma de cada vez. E aí a gente escolhe se eu vou achar culpado ou se eu vou achar a solução. Se eu vou colocar, colocar a culpa no outro, se eu vou... ajudar a achar a solução. Né? A gente não está com tempo em empresa ou na vida para achar culpado. A vida está passando muito depressa para a gente perder tempo com isso. Tá. E como é que a gente faz nesse mundo tão acelerado para se acalmar? Tanto nas empresas também, cuidar dessa saúde mental que a gente está conversando aqui. Eu acho que a gente tem que ter uma rotina saudável. Né? O princípio é sempre na gente, para depois ser com a nossa equipe, para depois ser com os nossos clientes ou com as pessoas do nosso convívio. Mas promover saúde mental não é impossível, mas é algo que a gente precisa se dedicar. E compõe nessa situação de saúde mental alimentação saudável, um sono adequado, tomar água, fazer alguma atividade física, alguma atividade de lazer, ter relacionamentos saudáveis e não tóxicos, se capacitar, se doar, né? Então, são várias questões que vão promover a nossa saúde mental. A gente, estando em equilíbrio, não irritado ou intolerante ou inflamado, aí a gente consegue fazer o melhor possível. Se eu não tô bem hoje naquela empresa que eu tô, ou eu tô triste, tô passando por algum momento, Dani, a quem eu recorro? Ao RH? Você acha que toda empresa deveria ter um psicólogo ali para ajudar? Eu acho que é o ideal, mas às vezes não cabe na empresa. Se a empresa é menor, não tem espaço mesmo. Mas o ideal é que, primeiro, a pessoa saiba que não é porque ela não acordou bem que o dia dela não pode ser bom. Ela pode dar um tempo para ela, saber que talvez ela não esteja na melhor forma dela, mas que ela pode fazer o melhor possível dentro da condição dela. Daquilo que ela pode naquele dia. Só a gente não colocando o outro para pagar o pato que não é do outro já está ótimo, de bom tamanho. Né? Tem empresas que têm como forma de trabalhar um mural de aviso e a pessoa sinaliza se ela está bem ou não está bem, para a turma poder saber.
Mas o ideal é que o líder do setor, que é a pessoa mais próxima, os próprios colegas, se já tem uma maturidade, consigam ter essa liberdade. Não é para fazer terapia em grupo, mas é para entender que talvez aquela pessoa não esteja num bom dia e tudo bem, porque é um dia depois do outro. Um dia depois do outro. Então você pega essa importância de ter vínculo com o colaborador, né, Dani? A gente não faz nada sozinho, a gente não vive Perfeito, sozinho. E as Obrigado. coisas não se resumem a um dia. Obrigado. Obrigado. E se você não fala, não tem como a gente adivinhar. Então, se você quer incluir, pergunte como pode te incluir também. Olha, eu tô aqui, como é que eu posso te ajudar a incluir? Que quando você pergunta, fica mais fácil. As respostas vêm com o trabalho, com essa constância que precisa ter, né, Dani? É uma caminhada longa, Uma caminhada longa. não é de um dia. Tem alguma mensagem que você queira deixar, Dani? Eu acho que se a gente acordar para poder saber que a gente pode ser melhor hoje do que foi ontem, a gente já está fazendo a nossa parte. Pô, que legal. Que podcast lindo que você me brindou. Ah, eu que fico muito Obrigado. feliz. E você tem, ó, a gente tem um quadro, Dani, de perguntas pra você. Você teria alguma pergunta pra mim que você gostaria de fazer? Fer, como você pode contribuir para um mundo melhor? Cara, eu acho que fazendo isso que eu tô fazendo hoje, eu tô muito realizada. É isso aí. Levando conhecimento sobre inclusão, sobre as coisas. É isso aí. E eu acho que é assim que a gente tem que fazer. Fazer aquilo que te faz feliz. Se eu tô fazendo aquilo que me faz feliz, eu já tô automaticamente contribuindo para o outro feliz. É isso aí. Eu tenho certeza que se falassem para você assim, ó, você tem mais um dia de vida que você vai fazer exatamente o que você faz. É o que dá sentido na nossa vida. Obrigado. E hoje eu sou apaixonado pelo que eu faço. E agradeço a todos por isso, porque eu não faço isso daqui sozinho, eu faço com você, eu faço com todo mundo. E eu aprendo muito aqui. Tudo na vida, né? Dani, é troca. Eu acho que a gente aprende até o último dia. É. Obrigado, Não. meu amor. Eu é que agradeço. Obrigado de todo o Foi coração. um prazer e uma felicidade. Muito obrigado pela oportunidade. Eu achava que ia ser tão bom. Obrigado. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse podcast maravilhoso. Já dá aquele like no canal. Já divulga pros seus amigos. Porque tá vendo? Inclusão é isso. Conversar, dialogar, resolver soluções juntos. E buscar. A tua verdade não é minha verdade, mas a gente pode chegar num consenso. E a gente chega, porque todo mundo tem dificuldade, todo mundo tem limitação, todo mundo acorda num dia que não tá bom. E a gente tem que seguir. Então vamos seguir, tá bom? Porque inclusão é a questão e a gente tem que ir pra isso. Espero que você tenha gostado, porque eu amei esse papo. Um grande beijo, até o próximo episódio. E eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, mais uma vez, porque sem vocês a gente não estaria aqui trazendo assuntos tão importantes e tão relevantes. Valeu? Beijão!